Olá, eu sou Matheus Teixeira e eu estou aqui hoje para fazer uma aula sobre como podemos representar gráficos usando Python. A ideia é que isso aqui seja uma aula que qualquer pessoa pode aprender, independente da experiência que ela tiver com programação, já que é um processo bem simples. Então, qualquer um, se você já tem alguma experiência com Python ou se vai começando agora, não tem problema, você vai conseguir entender facilmente isso aqui. Para isso, nós precisamos apenas de uma ferramenta, que é uma IDE, um ambiente de desenvolvimento. Eu vou utilizar o Google Colab para poder fazer essa aula, mas você também pode usar o Visual Studio Code se você quiser fazer o desenvolvimento de forma local, ou outra IDE à sua escolha, isso aí fica a seu critério. Bom, então, eu estou usando aqui o Google Colab, que ele é um site de desenvolvimento na nuvem. E, bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar as bibliotecas necessárias. A que a gente vai usar para poder fazer os gráficos vai ser essa aqui, a Matplotlib, que eu vou importar como PLT. Mas também vamos utilizar para essa aula apenas essas duas bibliotecas aqui, a Collections e a Random. E isso aqui, inclusive, é uma vantagem do Google Colab, já que você não precisa instalar as bibliotecas nem nada, basta você importar. Isso facilita o processo. Bom, em seguida, com os módulos importados, eu defino aqui, então, um conjunto de dados que a gente vai usar para essa aula. Para fazer isso, eu decidi, então, criar duas tuplas, certo? Que são conjuntos de dados, uma com 10 nomes e a outra com 5 sobrenomes. E a ideia aqui é criar vários nomes aleatórios, juntando os dados dessas duas tuplas. Então aqui eu defini uma quantidade de pessoas que eu quero usar nessa aula, que é 10, e criei uma lista. Então aqui criei uma função que eu crio um loop que seleciona os nomes e os sobrenomes de forma aleatória e junta eles para poder criar uma lista de pessoas. Então a gente tem aqui 10 nomes nessa lista. E agora a gente vai usar esses dados aqui para poder criar os gráficos. Aqui eu usei o módulo counter para poder contar quantas vezes cada nome aparece na lista e gerei um dicionário chamado contagem. Eu então peguei esses dados e coloquei aqui em labels, que são os nomes que a gente vai estar usando nos gráficos, e a frequência, que é a quantidade de vezes que cada nome aparece. Então vamos lá, com esses dados todos preparados, a gente vai criar primeiro um gráfico de linha. Então aqui eu uso o fixsize para poder definir o tamanho do gráfico. Aqui eu defino então as informações que vão estar presentes nesse gráfico. Primeiro aqui eu tenho o eixo X, onde eu coloco a frequência que cada nome aparece. E no eixo Y eu coloco os nomes. Eu também posso escolher o tipo de linha que eu quero que apareça no gráfico, se ela é pontilhada ou se são linhas retas. E eu posso personalizar também a cor das linhas. A gente então usa o PLT grid para poder formar o gráfico e o show para exibi-lo. E aqui a gente tem então um gráfico que mostra que todos os nomes aparecem uma vez na lista, com exceção de Carol Almeida, que aparece 2 vezes. E também, se a gente quiser, a gente pode personalizar. Agora ele não está mais pontilhado. E também podemos mudar a cor do gráfico, se a gente quiser colocar azul, por exemplo. Certo? Muito fácil. E os gráficos eles têm muita personalização. Eu não vou mostrar tudo aqui, mas é possível customizar eles de várias formas. A gente pode, por exemplo, aqui no gráfico de pixel, colocar um título usando o PLT Title. É só colocar uma string aqui dentro dos parênteses e ele vai exibir aqui como se fosse o título do gráfico. Aqui no gráfico de pixel, ele é muito parecido com o gráfico de linha. A gente define aqui a frequência, que são os valores, as labels, e aqui a gente tem o AutoPCT, que é a formatação dos dados. Então, quando a gente coloca 1.1, a gente está dizendo que a gente quer que tenha apenas um número depois do ponto, um decimal. Mas se eu colocar 1.11, por exemplo, que já aparecem um monte de números, então eu posso botar apenas um. Então aqui eu tenho um gráfico de pizza, e aqui mostrando também que Carol Almeida apareceu 2 vezes, ao invés de uma. A gente pode fazer também gráficos barras. Aqui na vertical, a gente usa o PLT bar para poder fazer esse gráfico. E aqui a gente pode personalizar as cores das barras. Outra coisa também interessante é que a gente pode personalizar a localização do título no gráfico. A gente pode colocar ele para aparecer na esquerda com left, ou se eu quiser que ele apareça na direita, é só colocar right. E aqui em xticks, a gente pode também personalizar os nomes que aparecem no eixo X. Então, se eu aqui, por exemplo, eu coloquei para ele ter uma rotação de 25 graus, mas se eu tirar isso, ele vai aparecer todos os nomes deitados e não fica muito bom, né? Então é bom utilizar o xticks para poder personalizar isso e deixar ele mais legível. Posso botar até 90 graus se eu quiser, por exemplo.
Aqui a gente pode fazer um gráfico horizontal, e ele é quase a mesma coisa do vertical, é só adicionar, ao invés de utilizar PLT bar, basta você utilizar PLT.bar H, que aí faz os gráficos na horizontal. Podemos fazer também um gráfico de dispersão, que mostra os valores como pontos no gráfico. E é isso. O Matplotlib tem muitas opções de personalização, eu não mostrei todas aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, mas você pode sempre dar uma olhada e ver quais são as opções. Essa biblioteca é uma ferramenta muito útil para poder visualizar dados, para quem quiser trabalhar com conjuntos de dados e quiser visualizá-los de uma forma mais acessível, mais legível. É uma biblioteca muito útil, então é uma habilidade muito boa de se possuir. Bom, e se você quiser aprender mais sobre o assunto, eu recomendo esses dois sites aqui, o W3 Schools e o Geeks for Geeks. Eles são dois sites em inglês que falam sobre programação, mas mesmo que você não entenda inglês, você vai conseguir entender bem, assim, com base apenas nos exemplos que eles mostram. Eles explicam de uma forma muito simples, com bastante exemplo, então dá para você entender, mesmo que você não saiba muito de inglês. Eles têm material muito extenso, não só sobre Matplotlib, mas sobre outras funcionalidades também de programação, outras bibliotecas, outras funções. Então fica aí essa sugestão para quem quiser se aprofundar mais no assunto. E é isso, muito